Agora, 9h17. Mais informações ao vivo diretamente aqui das ruas de São Paulo, que continua, gente, tendo a cesta básica mais cara do Brasil, pelo menos, é o que mostra o último levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Mais informações com ela, Soraya Lawande. Lívia, o custo da cesta básica aumentou em 14 das 27 capitais brasileiras, apertando ainda mais o custo de vida, do trabalhador, apertando o orçamento do trabalhador. A gente preparou uma tela para vocês acompanharem quais foram essas capitais. As três que registraram as maiores altas foram Recife, com 4,44% de alta, João Pessoa, que teve 2,55% de alta, e Natal, com 2,28% de alta. Já Goiânia, Florianópolis e Porto Alegre tiveram uma leve redução. Agora, São Paulo manteve-se como a cidade com a cesta mais cara, um total aí de R$ 860,53, seguida pelo Rio de Janeiro e também Florianópolis. Os menores custos foram Aracaju, uma cesta básica custando em média R$ 580,45. Depois Recife, que teve uma cesta básica custando R$ 625,33, e também Salvador, R$ 628,80. O trabalhador remunerado pelo salário mínimo comprometeu em média 51,46% da renda líquida com essa cesta, um aumento em relação ao mês de janeiro. Em São Paulo, esse percentual foi ainda maior, chegando a 61,28%. E aí, entre os alimentos mais expressivos, claro, acho que o pessoal aqui de casa e também que está nos acompanhando pela internet, pelo rádio, até já sabe e pode sugerir qual foi esse alimento, O café em pó teve um aumento bastante expressivo, com alta de até 23,81% lá em Florianópolis. O tomate subiu em 15 capitais, chegando a 44,52% em Recife. Já o óleo de soja teve uma leve queda de 7,68% em Salvador. E o feijão, com 5,35% de queda em Goiânia, registraram aí um pouquinho de queda na maioria das cidades também. E com base no custo da cesta básica paulista, o Diese também estima qual seria o salário mínimo ideal para uma família composta ali por mais ou menos 4 pessoas. Deveria ser de R$ 7.229,32, ou seja, um valor que chega a quase 5 vezes superior ao piso nacional vigente, que é de R$ 1.518. Muito obrigada pelos dados, Soraya Lawande. Não à toa, Deise Ciocari, governo federal muito preocupado com a alta no preço dos alimentos, e quando a gente fala em cesta básica, não há como fugir. Rico, pobre, classe média. E aí tem algumas alternativas em estudo, algumas já em fase quase de implementação, zerar imposto de importação para algumas categorias de alimentos, mas fica aquela questão que o Alan Gani, que já chega aqui no Jornal da Manhã, sempre fala: enquanto a gente não fazer ajuste fiscal, nada vai ser efetivo para resolver esse problema ou amenizar. Exatamente, Lívia, e o Alan tem razão. O que a gente tem visto com essa alta na cesta básica é que ela expõe essa fragilidade da estratégia econômica do governo federal diante dessa inflação de alimentos. O problema ele vai muito além dessas oscilações pontuais nos preços, E como o Gani fala mesmo, revela essa ausência de uma política agrícola mais estruturada, essa dependência do Brasil de fatores externos e o impacto de uma condução fiscal que não inspira confiança no mercado. Então, as medidas anunciadas, elas indicam que o governo enxerga a inflação alimentar mais como um problema pontual, causado por choques externos, que a gente ouve muito o governo falar sobre isso, ou por falhas momentâneas na oferta. E esse diagnóstico, Lívia, ele é simplista e insuficiente. A alta dos preços da cesta básica, ela não é um evento isolado, ela é um fenômeno estrutural que se arrasta ao longo dos últimos anos. E a questão central, ela não é apenas a oferta de alimentos, mas a desvalorização da moeda, a falta de previsibilidade econômica que a gente tanto fala aqui no Jornal da Manhã e a ausência de uma política de segurança alimentar robusta.
Então, o governo ele fracassa na condução dessa política de preço dos alimentos porque ele não enfrenta o problema de maneira estratégica e integrada. Então, as ações elas são muito paliativas, muito reativas e muitas vezes até contraditórias. Isso acaba criando desequilíbrio no mercado e aprofundando essa crise inflacionária que a gente tem visto constantemente aqui no Brasil.